Aleluia. O Senhor é bom. Sabe, irmãos, nós não viemos aqui assistir um culto. Nós viemos cultuar o Senhor. E eu queria dar um tempo a mais para você, para que você saia dessa ideia de que veio assistir. Esse é o momento que você tem para falar com o Senhor. Eu poderia orar e te ajudar, mas eu quero que você mesmo ore, que você mesmo fale para o Senhor aquilo que você veio fazer aqui essa noite. Talvez você tenha chegado com necessidades e você veio para receber, e certamente vai receber, mas eu quero que você tenha um entendimento que você veio dar. Eu quero que você diga isso ao Senhor: Senhor, eu vim dar o meu culto. Senhor, eu vim te entregar o meu culto. Eu não vim simplesmente assistir as pessoas, eu vim entregar o meu culto. Diga isso para Ele. Fale com o seu Pai. Se desconecta daquilo que ficou lá fora e se conecta com aquilo que vai acontecer aqui essa noite. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu. Nós queremos te dar o nosso culto, Pai. O Senhor é digno das nossas palavras. O Senhor é digno da nossa vida. Nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor é o motivo da nossa existência. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui hoje. A Tua palavra é o motivo que nos move. Nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso fundamento, Pai. Essa será uma noite diferente em nossas vidas. Eu creio em coisas acontecendo, cadeias se rompendo, e nós vamos avançar mais e mais naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Se você crê nisso de verdade, dá um glória a Deus aí bem fervoroso. E pode sentar, fique à vontade. A gente precisa aproveitar esses momentos, amém, gente? Esse tempo de unção, esse ambiente é um ambiente de fé, e o Senhor deseja se mover entre nós. Vocês estão bem? Amém. Estão bem mesmo? Amém. Graças a Deus. E cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós queremos conhecer você, queremos orar por você, queremos celebrar a sua vida. Cadê os nossos aniversariantes? Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por vocês. Ninguém aniversariou? Certeza? Tá certo então, glória a Deus. Gente, ontem nós tivemos uma programação muito especial para as nossas crianças. Eu queria, antes de mostrar até mesmo um vídeo que nós temos aqui, eu queria agradecer a toda a equipe que se dedicou, né, esteve lá, a equipe do nosso CVV aqui na nossa igreja, pastor Danilo, Rosana, que supervisionam tão bem, e as líderes também que se dedicam com tanta intensidade às nossas crianças. Glória a Deus pela vida de vocês. E a gente tem um vídeo com os melhores momentos do que aconteceu ontem. Vamos ver.
poderoso, irmãos. Eles certamente se divertiram bastante. E eu gosto sempre de dizer que as nossas programações têm essa parte da diversão, da brincadeira, do banho de piscina, mas certamente eles receberam uma palavra poderosa lá e eles saíram de lá acrescentados pelo Senhor. E mais uma vez agradecer a irmã Irineuda, a irmã Aline, que se dedicam e fazem esse trabalho tão bem feito. Amém? Uma salva de palmas para toda a equipe que trabalhou ontem. Glória a Deus pela dedicação delas. A nossa igreja, irmãos, tem crescido bastante. Esses eventos são para nos alcançar. E quando se fala sobre crescimento, a gente não pode deixar de falar sobre o nosso Verbo em Casa, que tem alcançado tantas pessoas ao redor de Teresina e Timon. Nós estamos espalhados pelos bairros para alcançar aquele que está distante, que às vezes tem um problema em vir aqui, mas pode ser alcançado pela palavra lá onde eles estão. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria, inclusive, trazer aqui Derlane e Fabrício. Eles têm algo para testemunhar a respeito desse crescimento e a respeito daquilo que eles têm vivido liderando um VC. Na verdade, eles lideram 2, mas eles vão falar um pouco melhor do que eu. Amém. Boa noite, queridos. Graças e paz. Amém. Aleluia. Então, queridos, fazer um pouquinho diferente, dar uma olhadinha para cá. Amém. Isso aqui é muito mais do que uma junção de pessoas para ter ali aquele momentinho de comunhão, um pouquinho de palavra. Aqui tem muito mais, queridos. Dá uma olhada direito aqui, ó. Nós temos pessoas que foram alcançadas com a palavra do Senhor, pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Nós temos o nosso anfitrião também, Alessandro ali, marido da Paula, que ele também, na verdade ele já tinha confessado Jesus como Senhor, mas se reconciliou através desse projeto. Então o VC, queridos, é para alcançar as nossas vidas. Como não ser edificado com isso? Como não ser edificado? Em Altos nós estamos com um projeto também desse, queridos, e a gente tem visto as pessoas crescer. Chegamos, tem um senhor, vou ser bem breve, tem um senhor lá que eu fui orar por ele a primeira vez que estive em Altos, bem bravo e tudo, e hoje vocês veem a maior alegria na hora que nos vê, aceitou Jesus Cristo agora quando o pastor Dantas esteve por lá. Então, queridos, VC é um grupo que vai lhe fazer crescer muito, amém? Assim como tem edificado a mim e a minha família, vai edificar cada um de vocês, amém? Amém. Boa noite, amados, graça e paz. Como Derlane já falou, né? Não perca essa oportunidade, porque o VC, ele faz a gente crescer, ele faz a gente avançar no Senhor, ele dá oportunidades para a gente crescer e avançar, e não é um tempo perdido, é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço. E esse VC, ele não nasceu só no coração do nosso pastor, ele nasceu primeiramente no coração de Deus, e fica leve, fica suave. Então, essa é uma boa oportunidade de vocês abrir a porta da casa de vocês e deixar o VC entrar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, por tudo que tem acontecido nesses grupos espalhados por Teresina e por Timon. Pessoas de fato têm sido alcançadas e nós nos alegramos com isso, amém? Nosso Verbo News está pronto? Nós temos muitas programações, irmãos, e eu queria que você ficasse bem ligado aí no nosso Verbo News para você não perder nada. Dia 13 de outubro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nessa segunda é o dia do visitante no Rema. Vamos iniciar a matéria Ministério Prático com o professor e pastor William Rubim e queremos te convidar para assistir a primeira aula dessa matéria. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta segunda às 20 horas. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver.
A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nosso departamento de jovens irá realizar neste sábado o Cine Vips. Ao adquirir seu passaporte com um dos nossos jovens, você irá contribuir diretamente na inscrição dele para o Vips Camp, acampamento de jovens que acontece anualmente. Então aproveite essa oportunidade de fazer parte dessa programação com toda a sua família e ainda abençoar a vida de um dos nossos jovens. O Cine Vips acontecerá neste sábado às 19 horas aqui na nossa igreja. Para saber como adquirir o ingresso, passe no balcão de informações ao final do culto. Atenção, homens! Neste sábado acontecerá o Churrasco dos Homens no sítio Delas Torres às 14 horas. Este é um evento exclusivo para homens de verdade. Não fique de fora desse tempo de edificação, comunhão e muita carne, nesse sábado às 14 horas. Em novembro será realizada uma programação que vai impactar a sua vida. Deus é algo inédito todo o dia. Você quer glória, mas com Deus é de glória em glória. E Ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Com Deus todo dia é inédito. Você vai se levantar em Deus para crer no Senhor, para restauração, para restituição, para algo novo da parte de Deus. Você vai crer para aumento, você vai ter que crer para crescimento, você vai crer para as mudanças necessárias, você vai crer, e porque você vai crer, vai acontecer em nome de Jesus. Tudo que o crente coloca as mãos, onde o crente coloca os pés, aonde ele toca, aonde ele fala, aonde ele chega, não importa qual seja o cenário, se ele é um crente que pratica a palavra, ele está preparado para prosperar. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis no balcão de informações. Você não pode ficar de fora desse evento. Hoje queremos te indicar o livro O que Deus me ensinou sobre prosperidade, do reverendo Kenneth Hagin. Você sabe que Deus te criou para ser próspero, mas você já está desfrutando dessa prosperidade na sua vida? Será que as dívidas ou a falta do que você tanto deseja tem gritado mais alto do que a vontade de Deus para você? Este livro descreve como a revelação divina pode impactar significativamente sua vida financeira, com princípios práticos e descomplicados para aplicar no seu dia a dia, e a importância de exercer a fé para receber a abundância que Deus tem para você. Então não perca mais tempo. Adquira já o seu no Verbo Shop e desfrute da vida de prosperidade que Deus tem para você. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Estão atualizados agora? Glória a Deus. Cadê os alunos do Rema? Glória a Deus. Você que não é aluno do Rema tem a oportunidade amanhã de vir. Aproveita e traz alguém com você. Amanhã nós temos Dia do Visitante do Rema com a matéria Ministério Prático. Sou eu que vou estar ministrando essa matéria. Eu sei que vai ser um sucesso. Eu estou de fato com muitas expectativas. Nós vamos falar sobre chamado, sobre dom, sobre ministério, e nós temos muitas coisas para aprender a respeito disso. Amém? Então vem, traz alguém com você também. Amanhã a aula é completamente gratuita e é uma oportunidade que você que é graduado do Rema tem de trazer alguém para conhecer essa escola, que certamente tem revolucionado a sua vida, assim como revolucionou a minha, no que diz respeito ao entendimento da palavra. Então você pode ser participante disso. Vem, traz alguém com você e vai ser um sucesso em nome de Jesus. Amém? E por falar também em expectativas, no próximo sábado, a partir das 14h, nós temos o Churrasco dos Homens. Cadê os homens da nossa igreja? Glória a Deus. Se você chegou aqui na nossa igreja agora, nós temos um grupo que é só nosso.
Se você quiser participar, e no próximo sábado você já vai estar lá no nosso churrasco. Por lá a gente organiza tudo, passa o endereço, informa todos os detalhes. Você não pode ficar de fora. Se você chegou na nossa igreja agora, você já deve participar, tá bom? No próximo sábado, a partir das 2 da tarde, e também no final você pode buscar mais detalhes. Combinado? No mesmo sábado, nós vamos ter também aqui na nossa igreja, às 19 horas, os Cine VIPs. Cadê os jovens? Glória a Deus, você não pode ficar de fora de todas as programações que são organizadas para os jovens estar. É importante que vocês estejam. A gente precisa criar um vínculo de amizade na igreja. A gente precisa participar dos eventos, participar das programações. Se você não cultivar uma amizade, um laço, uma proximidade na igreja, você vai criar esse laço em um outro lugar, não é verdade? Então, todas as programações, você jovem precisa estar. Então, no próximo sábado, nós vamos ter aqui um tempo poderoso para você, às 19 horas. Venha para cá, eu sei que vai ser um sucesso. E ao final, você pode passar no balcão de informações e ver mais detalhes sobre isso também. E no dia 26 de outubro, 26 desse mês, as mulheres terão um evento só delas, Virtuosas Day. Será um tempo poderoso, é no 4º sábado desse mês. Se você precisar de mais detalhes ao final, você pode passar lá no balcão de informações e adquirir mais detalhes sobre isso. Eu queria também falar a respeito do Prospera, irmãos. Os nossos ingressos já estão disponíveis, o primeiro lote está disponível ainda. O evento vai acontecer do dia 1 ao dia 3 de novembro. Eu sei que vai ser um tempo poderoso para nós, de muito crescimento e avanço para as nossas vidas. E você não pode ficar de fora. Eu tenho certeza que tem outras pessoas se organizando de fora. Inclusive, eu falei com alguém ontem e ele me disse: olha, pastor, a gente se vê no Prospere. E ele nem mora aqui. Então, vem para cá para participar desse evento. Eu quero incentivar você que faz parte da nossa igreja, você que mora aqui, você não pode ficar de fora. E se você não correr, é possível que você fique fora, porque o espaço é limitado. Combinado assim? Ao final, você pode passar lá e adquirir logo o seu passaporte. Não deixe para a última hora. Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão aqui hoje na nossa igreja pela primeira vez. Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Eita, muita gente, glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria aproveitar e te apresentar também aos demais irmãos. Você pode, por favor, ficar de pé aí por um minutinho, e você que está aí próximo a eles já sabe o que fazer. Glória a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade. Eu queria aproveitar e destacar a presença do seu Francisco e da dona Ademir. São os pais da Sami, gente. Olha que coisa boa. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Eu queria dizer a todos vocês que vocês são bem-vindos entre nós. Glória a Deus por vocês. Se você já congrega em algum lugar, em alguma igreja, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você ainda não congrega, eu quero dizer a você que você precisa congregar, tá certo? E se você escolher ficar aqui conosco, será uma grande honra para mim e para os demais irmãos. Combinado? Ao final eu volto aqui. Nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. É bem rapidinho, mas nós queremos também te entregar um presente. É uma maneira que nós temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor. E eu não quero que você saia daqui essa noite sem passar por essa sala. Por isso eu vou voltar aqui ao final e vou sinalizar para você. Vai ter uma equipe te esperando. As pessoas que te convidaram, que te trouxeram para cá, também vão poder ir te acompanhar. E lá você vai ter esse tempo conosco. Combinado assim? Uma salva de palmas mais uma vez para os nossos convidados. E enquanto isso, eu queria chamar aqui o nosso pastor. Agora nós teremos um momento especial, um momento de marcação de alvo. Eu queria que o diaconato trouxesse aqui os alvos e ele vai falar melhor sobre isso. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Vocês estão bem? Quem aqui gosta de notícia boa? Graças a Deus. Eu também gosto. Trouxe uma notícia muito boa para vocês. Eu acredito que você já deve ter percebido nesses últimos dias alguma alteração no nosso som.
Então, alguns dias atrás, a gente fez uma convocação para a igreja, falamos para vocês da nossa necessidade, né? As nossas caixas de som estavam muito defasadas, muito antigas, mais de 15 anos, e já estavam com problemas crônicos, onde já não tinham mais peças para fazer manutenção. Então, elas estavam aqui por ajuda de aparelhos, estavam respirando por ajuda de aparelhos, e nós cremos mesmo que era um grande milagre a gente ainda ter esse som, né, funcionando, porque a gente mandava para manutenção e sempre eram más notícias, né? E a gente estava com o som bem defasado, bem ruim. E aí a gente começou a fazer uma programação onde a gente separava uma parte da receita da igreja para a gente poder adquirir o nosso som. Você sabe que um equipamento desse é muito caro, né? E durante um ano a gente conseguiu fazer um caixa, não foi o suficiente, mas a gente deu passos de fé, né? E o Senhor proveu. E eu queria, antes de mais nada, agradecer. Isso só é possível, irmão, a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, amém? Porque esse dinheiro que é investido na igreja, embora a gente dê para o Senhor, quem dá aqui para o Senhor? Você não dá para homens, você dá para o Senhor, não é assim? São homens quem administram. E nós temos aqui uma equipe excelente, não sou eu somente quem administra, mas nós temos uma equipe, tanto a diretoria quanto a parte financeira da nossa igreja, que fazem um trabalho excepcional e nos ajudam na gestão dos recursos do que entra na nossa igreja. Então, aqui na igreja, você pode ter certeza que tudo que entra aqui, irmão, é voltado ou para a nossa igreja, ou para a obra, ou para missionários, né? Estávamos conversando esses dias com a missionária Leide, lá em Angola, e o seu dinheiro, né, o nosso dinheiro, tem chegado em Angola, em Moçambique, tem chegado no Uruguai, né, tem chegado em Parnaíba, tem chegado em Altos, tem chegado, irmão, em lugares que você nem imagina. E graças a Deus por isso. Você se alegra com isso? Agora, a gente dá para o Senhor, não é assim? Mas esse dinheiro é revestido para o nosso próprio benefício, na estrutura aqui da igreja, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, nos eventos que nós fazemos, mas também nessa parte que nós precisamos, que é tão importante, que é o som, né? Sem o som, irmão, nós certamente teríamos alguma dificuldade aqui para que a palavra pudesse ser pregada. Então, é uma parte muito importante da nossa igreja. E você está vendo aí essas caixas novas, ó, alguns nem percebem, né? Pastor, nem percebi, né? Tinha as caixas penduradas ali, e nós tiramos, e agora é esse novo modelo de caixas de som. Isso é o que sai. Embaixo são os graves, em cima são os agudos e os médios, né? Ainda está em processo de ajuste. É um equipamento bem mais avançado do que o que a gente tinha, bem mais tecnológico. Os meninos ainda estão aprendendo a manusear. Então, em algum momento vai ter um probleminha ou outro, você tenha paciência, que eles estão ainda no processo de ajuste. Compramos também uma mesa de som nova, né, bem maior. E essa mesa, não só a mesa, mas teve a... Cadê o pastor Dantas? O pastor Dantas foi ministrar numa conferência, né? Ele está internacional. Pastor Dantas aqui sabe melhor desses detalhes, mas tem amplificador, tem processador, né? Tem um monte de coisa, né, Gabriel? Me ajuda aí. Power Play. Irmão, é um monte de equipamento, tá? Que foram adquiridos, foram comprados. Está vendo aqueles brilhando ali atrás, ó? Então, tudo equipamento novo. Isso, um custa o preço de um rim, outro custa o preço de uma córnea. Mas o Senhor proveu, amém? Graças a Deus. E, fora isso, nós conseguimos melhorar toda a estrutura aqui para os meninos do louvor, onde o retorno deles agora está todo no ponto. Então, é tudo no fonezinho, eles se ouvem melhor, está tudo individualizado. A gente já tinha um protótipo disso, mas agora a gente deixou isso bem melhor, né? Então, irmão, melhorou aqui para o pessoal do departamento de música, melhorou para o pessoal do Hertz, né? A nossa transmissão, você vai ver lá, o som está muito melhor na nossa transmissão no canal no YouTube. Então, isso é uma grande bênção. Você se alegra com isso? Graças a Deus. Pastor, eu nem percebi, mas você vai perceber, porque está muito melhor o nosso som aqui no ambiente, na transmissão, aqui no retorno. Então, essa é uma grande bênção. E nós vamos, isso é um alvo da nossa igreja, né? E nós vamos aqui riscar esse nosso alvo, amém? Olha aí, cadê? Aqui, pronto. Olha que benção. Você pode render graças por isso? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia.
Tá feito. Já tem alguns que estão bem na agulha. Em breve a gente vai estar aqui riscando também. Vamos riscar todos esse ano. Você crê assim? Glória a Deus. Sempre que você passar ali no bebedouro para beber água, é de propósito, viu? Fica do lado do bebedouro. Porque é como os 300 de Gideão. Deus falou, ó, quem for beber água, e não beber como um cachorro, né, lambendo, mas beber atento, pegando a água e levando na boca. Então esses aí é que a gente vai separar. Então você que é membro dessa igreja, quando for beber água, é beber água olhando para os alvos, atento. Olhando para lá, ó. Declarando e contribuindo. Você está aqui? Amém? Glória a Deus, que bênção. Pastor William. Ah, tem um vídeo. Eu nem chamei o vídeo, ó. Vamos passar o vídeo aí, para você ver o vídeo da instalação aí do som. Glória a Deus, irmãos. Nós celebramos cada detalhe e isso é fruto de uma boa gestão, amém? Mas também é fruto da sua generosidade, da sua entrega. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Eu queria que você se organizasse aí, separasse os seus dízimos, as suas ofertas. Eu queria também que você abrisse um texto que nós vamos ler rapidamente. Gênesis no capítulo 4. Esse é o momento dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós devemos fazer isso com todo amor, com toda generosidade, entendendo que nós estamos entregando ao Senhor. Amém, gente? Gênesis capítulo 4, no versículo 3, a Bíblia diz: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado, e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim, perguntando: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Sabe, irmãos, esse é um momento, é um contexto de oferta. E é interessante porque Caim entrega no tempo dele, da forma que ele quis fazer. O texto no versículo 3 diz: olha, passado um tempo, Caim foi lá e entregou algo ao Senhor. E o versículo 4 diz: por sua vez, Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. É interessante a gente entender isso, porque isso nos sinaliza aquilo que a palavra nos ensina, inclusive em vários outros textos. Aquilo que nós vamos dar ao Senhor não pode ser de qualquer jeito, mas precisa ser de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. É tanto que o Senhor pergunta a Caim, ele diz: olha, se procederes bem. Percebe que o momento da nossa oferta não é o momento de você abrir a sua carteira e tirar qualquer coisa, porque a Bíblia nos ensina sobre um procedimento ao fazer. Então não é de qualquer jeito, não é a qualquer tempo e não é qualquer coisa que nós podemos e devemos dar ao Senhor, porque a palavra nos ensina. E se a palavra nos ensina, eu preciso entender, esse é um procedimento que eu preciso seguir. E o Senhor pergunta a ele: rapaz, se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Significa também dizer que Caim sabia do procedimento, porque o Senhor nunca vai exigir da gente aquilo que Ele nos instruiu ou não nos instruiu. Se o Senhor está perguntando, é porque já havia uma instrução para Ele, mas Ele negligenciou naquilo. Sabe, irmão, se você tiver negligenciado até aqui
nesse contexto, nesse entendimento de dízimos e ofertas, eu quero te encorajar a deixar de lado essa negligência e conhecer o procedimento de como fazer. A Bíblia nos ensina que a gente deve fazer com alegria. A Bíblia nos ensina que nós não devemos dar por constrangimento, nem por necessidade. Isso é procedimento. Amém? A Bíblia nos ensina que nós não devemos dar qualquer coisa. No que diz respeito aos dízimos, por exemplo, é a melhor parte, é a primeira parte. Eu gosto muito do exemplo do bolo de aniversário. Porque quando nós estamos ali em um aniversário, e aí você vê que o bolo é um só. O ingrediente é o mesmo para todo o bolo. Mas nós paramos, todo mundo para saber de quem vai ser o primeiro pedaço. Porque naquele primeiro pedaço existe um elemento chamado honra. E a Bíblia vai ensinar sobre essa honra quando ela vai nos dizer: olha, honre ao Senhor com os seus bens. Ou seja, uma honra específica no que diz respeito a dinheiro, aquilo que nós produzimos. Então, isso não é algo que foi criado dentro do ambiente de igreja. Isso é algo que foi ensinado pelo Senhor. Talvez você esteja aí com a mentalidade ainda do que o mundo ensina, mas eu quero te encorajar a tirar essa mentalidade do que o mundo tem e ficar com aquilo que a palavra diz. Aprenda mais sobre isso. Amém? Eu queria que você separasse aí os seus dízimos, as suas ofertas, e nós vamos consagrar o Senhor. E esse é um momento de alegria para nós, porque nós estamos vivendo, aprendendo e fazendo conforme o procedimento que a palavra nos ensina. Amém? Enquanto você separa, se você desejar fazer pelo meio tradicional, você vai encontrar aí na sua cadeira ou na cadeira à frente um envelope como esse. Mas se você também quiser utilizar meios eletrônicos, você pode utilizar o nosso Pix ou até mesmo maquinetas de cartão de crédito ou de débito. As tesoureiras da igreja estão posicionadas lá atrás e elas vão poder te ajudar. Você que nos acompanha pelo YouTube pode também fazer isso. Apareceu para você aí um código QR Code que vai te direcionar e te ajudar a dizimar, a ofertar agora mesmo. Tudo certo? Separaram aí a sua oferta, os seus dízimos. Vamos consagrar ao Senhor. Estenda aí a sua mão ou o seu envelope. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ofertar, de dizimar e, acima de tudo, de aprender sobre um procedimento. Aquele que o Senhor mesmo nos instrui, aquele que o Senhor mesmo nos repassou, Pai. E nós não queremos fazer de qualquer jeito, nem baseado naquilo que nós achamos. Nós queremos fazer conforme a Tua vontade. Por isso nós estamos aqui para dizimar e ofertar com toda a alegria, em nome de Jesus. Venha, irmão. Regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim.
eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti, que suba a ti, Senhor. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Tudo eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para te dar o nosso melhor, para te louvar e te engrandecer com tudo que nós podemos fazer e dar. Nós não queremos dar ao Senhor qualquer coisa, nem uma parte somente das nossas vidas, mas nós te damos tudo, Pai, que há de melhor em nós, e a nossa vida inteira pertence ao Senhor. Nós estamos aqui com o coração grato, nós estamos aqui, Pai, alegres por podermos te cultuar. Nós não viemos aqui nessa noite, Pai, para cumprir tabela, não viemos para simplesmente fazermos desse mais um culto, mas nós viemos para que esse seja o nosso melhor culto até aqui. Nós fazemos isso com entendimento, com alegria, como nós vimos tantas vezes na Tua palavra, pessoas te adorando, Senhor, se rendendo a Ti. Nós fazemos isso nessa noite, com um coração pronto para Te ouvir, um coração pronto para receber do Senhor, um coração humilde e manso para acolher aquilo que o Senhor deseja nos comunicar, nos trazer, nos revelar nessa noite. Pai, nós fazemos isso com um coração realmente, Senhor, sensível ao Senhor. Nós não viemos a esse lugar para ouvir vozes humanas, nós viemos para esse lugar para ouvir a Tua voz falando conosco. Nós oramos nessa noite para que o Senhor venha e fale conosco, fala aos nossos corações, Espírito Santo. Nós oramos por inspiração nesse lugar, que esse ambiente inspire homens e mulheres a viverem o Teu plano perfeito nessa noite, que a Tua palavra mude rotas, mude direções, que mude corações, que haja, Pai, transformação nesse lugar, à medida que nós ouvimos a Tua palavra ser pregada e ministrada aqui, que não seja a nossa mera voz humana ou o nosso ouvido humano natural ouvindo, mas que seja sim o nosso homem interior, o nosso ser espiritual, quem nós somos de fato, recebendo aquilo que o Teu Espírito quer nos falar. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor já está operando coisas grandiosas aqui.
Quantos estão aqui estão felizes? Você está alegre? Diga, eu sou alegre. Amém. Você está aqui por uma boa causa. Você está aqui porque você ama o Senhor. A causa de você estar aqui é porque você ama o Senhor mais do que qualquer coisa. Amém. Você não veio para cá para simplesmente cumprir uma escala, cumprir uma tabela, porque você vem para cumprir algo que é religioso. Você vem para cá porque o Senhor quer falar coisas a você e você quer ouvir daquilo que Ele quer falar. Você veio porque você quer dizer coisas ao Senhor e você falou até aqui e agora você vai escutar aquilo que Ele tem para dizer também. Amém? Eu vou pedir a ajuda dos meninos do som, meu retorno não está legal, eu sei que vocês estão ajustando aí, eu sei que vai ficar excelente como sempre é. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 10. E enquanto você vai abrindo aí a Bíblia, eu quero aproveitar e fazer logo aqui a menção do quão especial é essa noite para mim, aqui no Verbo Teresina, né? Eu estou muito feliz. Eu vim morar aqui junto com meu esposo, minha sogra, no fim do ano de 2016, em dezembro de 2016. Deixei minha família em Fortaleza, no Ceará, para vir para Teresina. Eu nasci, cresci, meus irmãos todos moram lá, meus pais moram lá. E no ano de 2016 o Senhor nos dirigiu a Teresina, Ele nos inspirou pelo Espírito a nós virmos para cá. E nós viemos em dezembro de 2016, né, deixamos nossos familiares ali naquele lugar, deixei meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos e tantas outras pessoas especiais. E viemos para cumprir aquilo que o Senhor nos direcionou, para dizer sim ao Senhor. Nós viemos para esse lugar, numa obediência mesmo ao que Ele nos comissionou. E desde então nós nos tornamos missionários em terras piauienses, missionários cearenses em terras piauienses. E graças a Deus, porque nós sempre contamos com a graça de Deus para vir para cá, né? E cremos que a graça de Deus ia estar disponível para nós virmos e também estaria disponível para quem iria ficar lá. E desde então, a ponte aérea Fortaleza-Teresina não é mais a mesma para nós, né? Nós sempre estamos indo e vindo, e também de ônibus, rodovia ou não, a gente está sempre indo e vindo, e outras pessoas vieram, o Senhor foi levantando outras pessoas para estarem aqui. E ao longo desses anos nós sempre estivemos indo para lá, eu sempre pude ir para lá, para Fortaleza, para visitar meus familiares, minha família como um todo. Nós sempre fazíamos esse esforço, às vezes até eu nem estava aqui na igreja e alguns sentiam a ausência, né, a minha ausência, mas porque estava viajando para visitá-los, em datas comemorativas me esforçava para estar, às vezes não era possível. E você não sabe, talvez, mas para quem mora longe da família, você sabe como é difícil, às vezes, passar algumas datas especiais longe, momentos especiais. E, recentemente, nós vivemos um momento muito especial, né? Que foi a chegada do Theo. E, desde a chegada do Theo, nós não tínhamos ainda tido o prazer, o privilégio de apresentá-los aos meus pais, por causa da distância. Mas agora, hoje, para minha alegria, eles estão aqui, depois desses anos todos, eles estão hoje aqui no Verbo Teresina, pisando em solo teresinense, piauiense. Eu queria que eles ficassem de pé um pouquinho. Meu pai, o seu Francisco, a dona Adami, são esses dois amados maravilhosos aí, esse casal precioso. Eu quero honrá-los aqui perante você, né? O esforço deles de estarem aqui é realmente algo que me emociona, poder ministrar nessa noite com eles estando presentes. Eu acho que, eu já nem lembro quando foi que isso foi possível a última vez, mas é um grande privilégio recebê-los aqui. Puderam conhecer o Theo já conheceu o colinho deles e amou. E eu sei que eles também estão amando estar aqui no nosso meio. Eu quero honrar, viu? Obrigada, pai e mãe, por vocês estarem aqui. Se eu estou aqui é porque vocês fizeram um bom trabalho. Por causa do que vocês fizeram é que eu estou aqui nessa noite. Por causa de vocês que minha vida é íntegra e inspira outras pessoas. Eu lembro de Paulo falando a Timóteo sobre a fé da avó Lloyd, a fé não fingida da avó Lloyd, e também da sua mãe, Eunice. E, da mesma forma, eu tenho a fé não fingida da minha avó Augusta, mais conhecida como Mundoca, e a fé não fingida da minha mãe Adami, mais conhecida como Mimi. E eu, graças a Deus, pude imitar os passos de fé, de temor, de oração, que elas puderam me ensinar. E, da mesma forma, meu pai, a integridade, o caráter, a seriedade com que ele lida com as coisas, a serenidade com que ele lida com as coisas, me inspira ainda hoje. E graças a eles eu posso estar aqui. Eles disseram sim junto comigo quando eu disse que viria. Não foi fácil. Renunciaram e plantaram a filha deles nesse lugar, mas certamente têm colhido muito mais
da parte de Deus em bênçãos. E eu sei que há muito galardão para eles por terem me semeado aqui também. Amém? O galardão do qual eu participo diante do Senhor também é deles, porque eles disseram sim e me criaram de forma que eu pudesse seguir e servir ao Senhor com tanta intensidade. Nunca me proibiram de ir para a igreja, nunca me limitaram enquanto eu era adolescente. Eu ia para a igreja todos os dias praticamente, eles nunca disseram não vá. Né, me apoiaram no meu relacionamento com meu marido quando começou, depois no meu casamento com ele, da mesma forma. Então, querido, você que é pai e mãe, eu quero te incentivar e encorajar a fazer aquilo que o Senhor tem direcionado realmente a ser feito. Às vezes a gente não entende, eu era só um adolescente, eu era só uma menina que vivia na igreja dia e noite praticamente, e amava o Senhor, amava servir ao Senhor, e foi ali que a minha vida foi sendo construída. Meus pais não me limitaram nisso, sabe? Talvez você não tenha ideia de onde seus filhos vão chegar. Pode ser que eles estejam lá na salinha agora, como um dia eu estive. E eles talvez um dia possam pregar para você, diante de várias pessoas, em outros lugares, em outras nações. Então, fica atento às direções e inspirações que o Senhor dá aos seus filhos. Eles são realmente um coração pronto a obedecer ao Senhor. E isso vai abençoar pessoas e vai abençoar você também, como sua família, e todas as pessoas que te cercam, viu? Dito isso, eu posso passar para a leitura do texto. E eu quero que no final você seja bem caloroso com eles, demonstre a tua gratidão a eles, porque certamente eles precisam conhecer você. Amém? Eu sei que você talvez já os conheça dos vídeos, e você vai ter o prazer de conhecê-los também hoje pessoalmente. Amém? Glória a Deus. Então você abriu lá em João capítulo 10, João 10, verso 10. Está dando eco. Eu quero começar falando para você o que a Bíblia nos mostra acerca do propósito de Jesus aqui na Terra. Você deve saber bem que Jesus veio para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Há um propósito na vida de Jesus aqui à Terra, mas Ele próprio também vai falar muitas vezes em textos dos evangelhos sobre o propósito de ele estar aqui. E um deles é esse de João, capítulo 10, onde Jesus diz, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele faz uma diferença, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Presta bem atenção o que Jesus diz, ele diz, olha, tenham vida e a tenham em abundância. Jesus poderia ter dito assim, olha, eu vim só para que vocês tenham vida, e já seria maravilhoso. Quantos sabem que a vida é a melhor coisa que alguém pode ter? Né? Porque pode alguém não ter dinheiro, não ter recursos, não ter um trabalho, não ter uma família, talvez, não conhecer os pais, não ter filhos, não sei, não ter um marido, não ter uma esposa, não ter um negócio, mas a pessoa precisa ter vida, precisa ter saúde, amém? E aí ele não diz só que era para ter vida, ele diz também, eu quero que tenham em abundância. Jesus revela o plano de Deus para nós, ele diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Não é em falta, não é na risca, mas é de forma abundante. E aí isso mostra para nós que Deus, ele tem uma revelação dada a nós por meio de Jesus. Deus deu Jesus para que a gente tivesse uma vida em abundância. Não é uma vida em escassez, não é uma vida em falta, não é uma vida em miséria, não é uma vida em pobreza, não é uma vida em doença, não é uma vida sofrida, é uma vida em abundância. Amém? E aí a Bíblia também vai nos dizer em Salmos 35, no verso 27, a seguinte coisa. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. O Senhor, ele tem prazer, ele se alegra com a prosperidade do seu servo. Quantos estão aqui e são servos do Senhor? Quantos estão aqui e são filhos do Senhor, são filhos de Deus? A Bíblia diz que Deus se alegra com a nossa prosperidade. Então, há uma expectativa em Deus de que nós vivamos aquilo para o qual Ele nos criou, aquilo para o qual Ele nos designou. Há uma expectativa em Deus para que a gente alcance a condição, a posição em Cristo dada por Ele. Jesus veio para com um propósito cumprir-se aqui na terra, para que um propósito cumprisse aqui na terra, Jesus veio para nos dar vida. Quantos têm vida? E Ele nos veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, nós precisamos desfrutar não só de vida, mas também da abundância. É o propósito de Deus que isso aconteça. Então, é verdade que algumas pessoas pensam que prosperidade, que uma vida tranquila, uma vida de abundância é um problema para Deus. Mas a verdade é que a Bíblia fala que Ele tem prazer que nós prosperemos. Deus não quer que a gente viva a mesma vida a vida inteira.
Trocando em miúdos, Deus deseja que a gente progrida, que a gente avance, que a gente tenha crescimento, que a gente tenha progresso, que a gente vá além do que a gente veio até aqui. Deus não quer que você viva uma vida de paralisação. Deus não deseja que você viva uma vida qualquer, uma vida medíocre. Deus quer que você viva uma vida em abundância. Amém? Então, sabemos disso. E algumas pessoas pensam assim, mas então a gente está falando sobre riquezas, sobre dinheiro. Não, eu estou falando sobre o que Deus deseja para nós e o que a Bíblia aponta sobre esse assunto. E riqueza, de qualquer maneira, precisa a gente saber, riqueza não ofende a Deus. Riqueza é quem Deus é. Deus é uma fonte de riquezas. Deus é toda a riqueza que nós podemos ter. Então, é algo que não ofende Deus. E eu não preciso ensinar você, nem lhe convencer de que o Senhor, Ele deseja que você viva uma vida abundante. Eu estou apontando para o que a Bíblia diz. E você já sabe que o que a Bíblia diz é a verdade. Amém? Então, é verdade que a gente não precisa ser convencido dessas coisas. A gente aprende pela palavra e simplesmente a gente aceita o que ela diz. A gente acolhe o que ela diz. E a nossa prosperidade, ela não está baseada no que nós podemos fazer, mas ela está baseada no que Jesus fez e no que Ele viveu e produziu para nós. A nossa prosperidade, ela está baseada nos fatos que Jesus viveu e que nos proporcionou viver. Então, é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus, foi um propósito que nós vivamos numa vida de prosperidade. Amém, gente? Então, algumas pessoas dizem assim, então é porque a gente tem que ter uma unção de prosperidade. Não, a gente não tem uma unção de prosperidade. A gente não vive debaixo de uma unção e nem buscando uma unção de prosperidade. Você vai já entender por que eu estou dizendo essas coisas e dando essas bases. O que existe é uma prosperidade por causa da unção. Nós temos a unção de Deus sobre nós e isso nos proporciona prosperar. Amém? Então, pondo de parte essa parte que é meio doutrinária, que são as bases, que vai dar realmente assim, um fundamento para a gente, eu quero que você entenda que realmente a vontade de Deus é essa, que a Bíblia aponta para essa verdade, Jesus veio para que nós tenhamos uma vida em abundância, Deus se alegra com a prosperidade dos seus justos, a vontade de Deus é que a gente desfrute do que a terra pode produzir, Deus não quer somente que a gente tenha uma vida com saúde, mas Ele quer que a gente tenha uma vida com saúde, abastecidos. Amém? Porque não adianta a pessoa ter saúde e ela não está abastecida, porque uma hora ou não, ela vai acabar perdendo a saúde por causa da preocupação com o abastecimento. Também não adianta alguém estar sempre suficientemente abastecido e não ter saúde, porque aquilo uma hora vai acabar. Amém? A pessoa precisa ter uma coisa e a outra. E prosperidade engloba tudo isso. E eu quero te falar, colocando essa parte aqui que a gente tem falado sobre as bases e o fundamento para o que eu quero dizer, então a gente vai para a inspiração de Deus para hoje. Amém? Eu quero falar hoje sobre inspirações divinas. Existem inspirações divinas vindo sobre nós agora mesmo para a gente poder prosperar. Enquanto você está sentado, tem pessoas que anulam ou desconsideram, vamos dizer, ignoram, negligenciam a presença em um culto como esse, uma atmosfera como essa. Tem gente que não gosta nem de ir para a igreja. E tem gente que gosta de ir para a igreja, mas fica alheio, pensando em outras coisas, pensando em outros assuntos, né? Deixa a mente vagar. E aí, de repente, a pessoa está aqui, mas está desconectada. Ou pode a pessoa nem vir. E tem pessoas que ignoram isso e não percebem. Mas enquanto a gente está sentado aí, gente, enquanto nós estamos sentados, como você está agora, coisas estão sendo compartilhadas da parte de Deus conosco. É possível que a mensagem esteja sendo dita aqui de uma forma, mas de repente o Espírito Santo fala com você sobre algo que vai trazer uma grande revelação para você. Pode ser que eu faça aqui uma mensagem e eu ministre essa mensagem e eu traga algo da parte de Deus para você, mas enquanto você ouve aqui, não é uma mensagem que está sendo ouvida. Você ouve o que eu estou falando, mas 200 mensagens, 300 mensagens, dependendo de quantas pessoas estejam aqui, sairão desse lugar. Enquanto uma só pessoa está falando, muitas pessoas estão ouvindo. E à medida que você ouve, mensagens estão sendo dadas a você. Um recebe de um jeito, o outro recebe de outro. Um recebe uma coisa, o outro recebe outra. Vai depender da necessidade que cada um tem, porque Deus é coletivo, mas é individual. Amém? Então é possível que algumas pessoas aqui não percebam, mas é um fato. Existem da parte de Deus inspirações vindo sobre nós enquanto nós estamos sentados aí. Você vem talvez preocupado com um problema do trabalho, um problema da casa, um problema lá na sua rua, um problema na família, eu não sei. Você vem pensando em alguma coisa, vem pensando em milhares de coisas. Você pensa às vezes até assim, que coisa, eu vou ficar parado ali durante 2 horas de culto quando eu devia estar fazendo alguma coisa para resolver aquela situação. Mas enquanto você está parado aqui, as soluções estão sendo dispensadas a você, estão sendo dadas a você, elas estão sendo doadas a você, estão sendo liberadas para você. Você nem imagina, mas o Senhor está te inspirando.
Você nem percebe, mas de repente você sai daqui e vem como uma ideia dentro do teu espírito, uma nota sobe no teu coração, aquela impressão, eu devo fazer isso, eu não devo fazer isso. Isso é algo divino, irmãos, e é possível em ambientes como esse, porque isso aqui é como uma incubadora, para amadurecer cada um de nós, para produzir em nós crescimento. Então, enquanto você está aqui, uma inspiração da parte de Deus está sendo dada a você, amém? E eu quero que você abra comigo lá em Gênesis, no capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Você deve saber sobre a história de José. José, na terra do Egito, um homem que viveu a vontade de Deus a despeito dos cenários que ele ocupou. José, a Bíblia diz que ele prosperava onde ele estava, não importava o lugar. José, ele tinha uma capacidade divina de prosperar, né? A Bíblia conta que ele foi vendido, ele tinha sonhos, ele tinha de Deus inspirações. Presta bem atenção nessa palavra nessa noite. José tinha da parte de Deus inspirações, ele recebia de Deus revelação, e ele tinha alguns sonhos, e ele foi compartilhar esses sonhos com seus irmãos. Infelizmente, seus irmãos tiveram inveja, não souberam lidar com aquele cenário, com aquela história que José estava contando, e eles acabaram enciumados vendendo José para ser escravo. Na verdade, eles queriam matar José, mas eles acabaram vendendo José como escravo. Então, José vai parar numa situação, num cenário onde ele é escravo, e ele se tornando escravo, ele está na casa de Potifar, um homem que respeitava José e colocava José em posição de confiança, numa posição de elevada confiança, não era qualquer lugar, mas infelizmente naquele lugar em que José estava prosperando, e a Bíblia diz que ele prosperava ali porque Deus era com ele, tinha uma mulher que era a mulher do dono da casa, a mulher do homem, do patrão, a mulher de Potifar, que decidiu assediar José. E nesse assédio, como José disse não e saiu correndo, a roupa fica com ela, não é? E a Bíblia fala que dali José vai ser preso. Ele acaba parando na prisão. José é preso por uma acusação de assédio sem que ele tenha cometido assédio algum. De forma injusta, José vai parar na prisão. Mas na prisão também José prospera, porque Deus era com ele. Isso tudo a Bíblia descreve nos capítulos de Gênesis 40, 41, 39, você vai vendo sobre essa história. E aí eu estou resumindo para você compreender o contexto. José prospera naquele lugar, e ele está na prisão, e a Bíblia diz que ele está prosperando lá. O carcereiro-chefe dá confiança a José, coloca José como alguém que cuida de tudo, de maneira que ele nem se preocupa com nada. E tem outros profissionais ali, a Bíblia fala de um copeiro-chefe, de um padeiro-chefe, dispensa aqui os comentários sobre eles, mas um deles, que é o padeiro, tem sonhos e busca revelação em José, mas o sonho que o padeiro tem é algo que só diz respeito a ele mesmo, ao seu ego, ao seu crescimento. E quando ele dá a José o sonho, José dá a ele a revelação, aquilo se torna realidade. Ele vai morrer, aquele homem acaba sendo morto, enquanto que o copeiro-chefe tem um sonho que envolve servir a outros. O sonho dele não diz respeito só a ele mesmo, mas quando ele revela esse sonho para José, José dá a interpretação do sonho, e aquele homem faz exatamente segundo o que José havia dito. Ele acaba sendo promovido, ele volta lá para o lugar onde Faraó está, e quando ele está trabalhando, servindo a Faraó conforme ele havia sonhado, né, um dia Faraó tem um sonho e comenta ali do sonho que teve, e ele diz: olha, eu conheço um rapaz, 2 anos depois que José ficou na prisão, ele diz: eu conheço uma pessoa que pode interpretar esse sonho, e esse homem é José. E José é chamado até o palácio. A Bíblia fala que José era próspero quando estava ainda no cenário de escravidão. José depois ele é próspero quando está na prisão, e depois José também é próspero quando está no palácio. Ele prospera independente do cenário, como eu e você podemos prosperar em qualquer lugar que seja. Amém? A prosperidade para nós, queridos, não está relacionada ao lugar, não está relacionada a um lugar onde nós estamos, está relacionada a com quem nós estamos. E se você tem o Senhor, você tem a certeza de que tudo vai bem. Mesmo que tirem tudo de você, ainda que alguém viesse a tirar tudo de você, você estaria dotado de uma capacidade sobrenatural e divina para prosperar em qualquer lugar, sem qualquer coisa, porque o Senhor estava com você. Amém? A presença de Deus é o que te promove, é o que te produz crescimento, é o que pode proporcionar a você, de fato, uma vida de abundância. Porque Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Quantos estão aqui e aceitaram Jesus?
isso é o que possibilita você viver uma vida em abundância. Ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nascer de novo, é a maior prosperidade que alguém pode ter. Então, quando você nasce de novo, você passa a ter essa experiência de ser diretamente inspirado pelo Senhor. E o texto aqui vai contar um pouco disso, falando já nos finalmente. A Bíblia diz, no verso 55, assim: sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. Olha bem o que a Bíblia está falando. Havia uma necessidade, havia uma situação de fome, uma calamidade sobre a terra naquela ocasião. A sociedade inteira estava sofrendo com fome, com miséria, com escassez. Então o povo começou a clamar a Faraó por pão. E Faraó dizia aos egípcios naquele lugar, ele dizia uma frase que é bem interessante. Ele dizia assim, olha, ide a José. Ou seja, José é o homem que tem a solução para esse problema. Agora, irmãos, a Bíblia está falando que tinha fome sobre toda a terra. José não tinha comida para dar a esse povo todo, mas ele tinha alguém que podia dar a solução para esse povo. Deus era com José, amém? E a Bíblia diz, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Presta atenção na frase que Faraó diz a respeito de José. Ele diz, olha, ide até José, ou seja, ele não é o problema, ele é a solução. Sabe, Deus chamou cada um de nós, irmãos, não para nós sermos proclamadores de problemas. Deus nos chamou para nós sermos proclamadores de soluções. Sabe, o problema pode estar dando na tampa, aonde quer que seja, aonde quer que você vá, com quem quer que seja, com quem quer que você ande. Mas quando chega em você, querido, é para chegar a solução. Sabe, tem gente que diz assim, porque vem muito problema para mim, porque você é bom de solução. Deus te levantou para ser um solucionador. Sabe, tem gente que é problema aonde chega, que todo mundo diz, não, porque aquela pessoa é meio problemática. Quem já ouviu algo assim sobre alguém? Não, porque fulano é meio problemático. Pronto, você não é essa pessoa. Você não é alguém a quem as pessoas se referem ou de quem as pessoas falam, comentando o quanto você é problemático. As pessoas olham para você e dizem assim, rapaz, vamos levar até fulano, porque fulano vai ter uma solução para esse problema. Eu não sei como é, eu não sei como foi, eu não sei o que ele vai dizer, mas eu acho que se a gente for falar lá com ele ou com ela, vai dar certo, porque ele vai ter uma solução. Irmãos, nós precisamos ser essas pessoas. Mas não é a minha área de interesse, não é a minha área de estudo, não é a minha área de atuação, não é a minha área de conhecimento. Não interessa qual é a sua área, interessa com quem você está. Ah, mas é porque na minha área é complicado por causa disso. Querido, mude o seu falar e você vai mudar o seu cenário. Tem gente que não compreendeu ainda que suas palavras têm um poder imensurável. E por causa da falta de conhecimento sobre esse poder das palavras que saem da boca, essas pessoas continuam vivendo uma vida medíocre, quando Deus já determinou e dispensou sobre elas a possibilidade de viver uma vida abundante. Mas como isso se dá, Sameira? Afinal de contas, como é possível a gente viver uma vida abundante? O porquê que isso tem relação com inspiração? Porque, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender, se Deus era com José, então José era inspirado por Deus. Vamos lá, você sabe respirar. Faça assim comigo. Respirei bem fundo. Agora solte o ar que você recebeu. Você inspirou o que estava perto de você. Você não tem como inspirar o ar que está lá do lado de fora. Você inspira o que está perto. E quando você expira do que está dentro de você, no que está perto. Você não tem como expirar sobre quem está longe, você expira sobre quem está perto. Então, quem está perto de você, de alguma maneira vai te inspirar. E quem está perto de você, de alguma maneira vai ser inspirado por você. Da mesma forma é com Deus. Deus não pode inspirar aquele que fica longe, Deus só pode inspirar aquele que está perto. Da mesma maneira, nós não podemos inspirar pessoas com algo que nós não temos dentro de nós. Porque quando nós expiramos, a gente está inspirando alguém. E a gente só expira do que está dentro. Como é que você vai inspirar alguém com algo da parte de Deus se você não tem Deus dentro de você? Agora vamos lá, Sameira, eu já tenho Deus, eu tenho Jesus, eu nasci de novo. Mas se você não tem a palavra, o que vai sair da tua boca quando você for inspirar alguém? Porque aí fora, irmãos, aí no mundo está cheio de digital influencer. Virou moda, alguém que é desocupado fazer esse trabalho. E aí a gente fica tentando entender qual é a área que essa pessoa está trabalhando e a gente não consegue encontrar. Porque as pessoas se tornam influenciadoras de coisa nenhuma. Fazendo coisa qualquer. Às vezes fazendo absolutamente nada. Você sabe do que eu estou falando, não é possível. Então tem gente aí que por não fazer nada se torna influenciador e um monte de gente fica seguindo esse povo que não faz nada. É um monte de gente que não sabe administrar nem a própria vida, administrando a vida de um monte de gente. Você está entendendo, irmão? Será que eu estou falando grego? É gente que não inspira em coisa nenhuma, inspirando um monte de gente, porque a gente que inspira não tem nada dentro para poder inspirar.
Porque devia ser você, a pessoa que tinha lá não sei quantos mil seguidores. Porque você tem uma palavra que é poderosa para mudar qualquer cenário. Mudou a tua vida, muda a tua família, muda os teus negócios, muda tudo. E aí você fica calado. Irmão, você foi chamado para inspirar. Agora, para você inspirar, você precisa ser inspirado também. E onde é que a gente busca isso? Presta atenção na frase que Faraó diz, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ide a José, ou seja, vá até fulano. Quantas vezes você e eu temos ouvido de alguém que chegou até nós porque alguém, outra pessoa, um terceiro alguém, disse, olha, vai lá e fala com ele. Faça tudo o que ele disser. Vá se aconselhar com ele, vá ouvir com ele, vá conversar com ele, vá ter um tempo com ele para ver, vá tomar um café, porque ele vai poder fazer alguma coisa por você. E mais do que isso, faça o que ele disser. Porque tem gente que diz assim, mas Sameri, como é que a gente vai dizer a alguém o que deve fazer? Irmãos, Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Paulo estava falando o seguinte, olha, eu tenho imitado o Senhor, e se você me imitar vai dar tudo certo para você. Então, o que a gente tem que dizer para as pessoas quando alguém vem nos buscar, quando alguém vem nos procurar? Irmão, vai para o que a palavra diz. Faça o que a Bíblia diz e vai dar certo para você. Ah, mas a gente vai imitar as pessoas, Deus unge o autêntico. Sim, Deus unge o autêntico. Mas Paulo disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, há uma imitação que é inspiradora para alguém. Há um poder na nossa vida e no nosso estilo de vida, na nossa forma de viver, nas nossas atitudes e palavras, que pode produzir uma mudança em alguém ao ponto de essa pessoa querer nos imitar. E você é alguém que as pessoas têm que olhar e dizer, eu me inspiro nele, eu me inspiro nela. Tá aí, eu quero viver essa mesma vida que essa pessoa vive, eu quero viver uma vida como essa. Não é a pessoa invejar, porque inveja é um negócio bem diferente. A inveja, ela quer o que o outro tem. Ela não quer algo parecido, semelhante, ela quer o que o outro tem, ela quer o que é do outro. Mas inspiração não, é você olhar e você dizer, tá aí uma coisa boa, como é que faz para chegar nesse lugar? Eu posso ir também. Agora vamos para João capítulo 2, por favor. João capítulo 2. Verso 1. A Bíblia vai contar sobre um momento muito histórico. Todos nós já devemos ouvir, devemos ou talvez já ouvimos essa mensagem ou já ouvimos sobre essa história em algum momento das nossas vidas. Você já deve ter ouvido sobre isso em algum lugar, alguma vez, através de alguma pessoa. E aí no verso 1 vai contar sobre o momento em que Jesus está num casamento. Não é? A Bíblia diz que 3 dias depois de algo que aconteceu antes, que foi o Senhor Jesus falando sobre a figueira e tal. Aí a Bíblia diz que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Uma cidade onde as pessoas estavam ali para celebrar um casamento, você sabe, o casamento judeu, o casamento judaico, é algo que dura vários dias na semana, e é realmente um momento que é muito celebrado pelos familiares, os amigos, dura bastante tempo. E a Bíblia diz que Jesus, no verso 2, foi convidado também, e ele foi lá com os seus discípulos para o casamento. No verso 3 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. A Bíblia fala que houve um problema santo nessa festa. Acabou a bebida da festa. Imagine você está fazendo uma festa de 15 anos para sua filha, você está fazendo um aniversário, está celebrando as bodas do seu casamento, você está fazendo uma festa de casamento e aquilo que você tinha lá para servir aos seus convidados, a comida ou a bebida acabou. No meio da festa, a festa está acontecendo e acabou, o que você vai servir para as pessoas? É um caos, é um problema, é uma situação de escassez, é uma situação de falta. Mas, querido, uma situação de falta, quando Jesus está dentro da sua festa, não tem problema. Uma situação de falta, quando Jesus está dentro da festa, é a certeza de que vai ficar tudo bem. Amém. E a Bíblia fala que a mãe de Jesus foi falar para ele, disse, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, mulher, te acalma. Ele estava dizendo, olha, tem calma aí, que ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos... Fazei o que, gente? O que a Bíblia está dizendo? Gente, fazei tudo o que ele vos disser. É o mesmo que Faraó tinha dito, só que muito antes, lá em Gênesis, no capítulo 41, olha, vai até José e fazei tudo o que ele disser. A solução é a mesma, a forma é a mesma. Tem um problema, tem gente com necessidade, tem uma falta acontecendo. Vai até alguém que é inspirado o suficiente para trazer a solução. Jesus estava ali naquele lugar, irmãos, e era a certeza de que ainda que tivesse uma falta, a provisão ia chegar, o suprimento ia chegar, a abundância ia vir, porque ele estava lá.
Aleluia. E aí a mulher diz, a mãe de Jesus, Maria, diz, olha, fazei tudo o que ele vos disser. O que é que isso tem a ver, Sameri, com a situação que a gente viu lá em José, que a gente viu falando do faraó sobre quem José poderia ser como solucionador para aquele povo? Queridos, a Bíblia é muito clara. Ela está mostrando, olha, há um poder na inspiração divina que essas pessoas têm. Jesus era alguém inspirado por Deus. José era alguém inspirado por Deus. E em outras palavras, a Bíblia está nos mostrando, olha, se você tiver Deus como teu inspirador, você vai ter a solução em qualquer problema que seja. E quando a solução não é possível, o milagre vem, a intervenção divina chega, porque afinal de contas Jesus não era fabricante de vinho, não era vendedor, não era distribuidor, Jesus não podia produzir vinho naquele momento, mas ele tinha algo que todos nós também temos, uma aliança com o Pai. Sabe o que isso significa, irmão? Que no meio da falta, no meio da escassez, no meio do problema, qualquer que seja ele, pode ser que o problema não seja falta de dinheiro, não seja falta de vinho, não seja falta de comida, talvez seja falta de alegria, porque o vinho na Bíblia simboliza alegria. Talvez está faltando alegria na sua casa, tem lá alguém depressivo, tem alguém no trabalho que está passando por um problema assim. Você é a pessoa que traz a solução, porque você é alguém inspirado por Deus para solucionar. O que a Bíblia está dizendo, olha, fique atento, há poder em inspirações divinas. Há poder em algo que Deus nos inspira a fazer. E a Bíblia está dizendo, olha, fique atento e faça tudo o que o Espírito Santo lhe disser. Porque hoje, irmãos, nós temos uma comunicação direta com o Senhor por meio de duas coisas básicas. A palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai sinalizar alguma coisa para você. E se você não sabe como é o Espírito Santo falando com você, você precisa estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo, no Rema, para fazer a matéria como ser guiado pelo Espírito Santo, para fazer a matéria as manifestações do Espírito e você entender a atuação do Espírito Santo, que ainda tem também na matéria a unção. Go! Porque, irmão, não saber não é problema. O problema é você não saber, não buscar conhecimento. Ninguém soube tudo desde o começo, desde o princípio. Eu não nasci sabendo tudo, não nasci de novo sabendo tudo, mas buscar o conhecimento que vem da parte de Deus é um dever do cristão. E esse conhecimento, irmão, é muito raso no domingo à noite. Porque a gente tem aqui o quê? 40 minutos, 50 minutos para pregar. Você, quando passa um pouquinho, já começa a reclamar porque tem que ir para casa, quer jantar, quer sair, quer assistir a TV. Então, não dá tempo suficiente no culto no domingo para a gente falar tudo que a Bíblia traz, não. E mesmo que você tenha 20 anos de crente, ainda tem muita coisa para você conhecer e aprender. Aí, o que você precisa? Ser mergulhado numa atmosfera que vai proporcionar o aprofundamento em vários assuntos diferentes da Bíblia. O Rema é esse lugar. Então, você vai lá e faz a sua matrícula no Rema para você poder se aprofundar em alguma área de conhecimento que você ainda não tem, biblicamente falando. Amém? Então, se a gente busca isso, a gente vai aprender como é que o Espírito Santo fala conosco. Samer, eu não tenho como fazer o Rema, a matrícula para o ano que vem ainda não abriu, eu não posso estudar. Querido, eu quero te dizer, tem uma livraria aqui na saída da nossa igreja, dentro do hall de entrada ainda, que você vê que tem um mundo inteiro, um tesouro em livros, literatura que vai trazer conhecimento, revelação, vai trazer realmente algo diferente para a tua vida. Está lá, tem um livro como ser dirigido pelo Espírito de Deus, você pode ir lá adquirir e vai mudar a sua vida também. Agora, o problema é a pessoa compra o livro e não lê. Tem gente que não compra nem o livro. Aí tem outro que compra o livro e não lê. Aí adianta o quê? Nada. Aí depois reclama, não estou tendo resultado. Não está, não vai ter, irmão. É igual a pessoa se matricular na academia e não ir. Eu conheço gente que vai para a academia ficar conversando com as outras pessoas que estão lá. Então, se a pessoa está lá, ela pode até dizer, eu estou fazendo academia, estou indo para a academia. Vai quando? Todo dia. Fica quanto tempo lá? 3 horas conversando? É a mesma coisa que alguém vir para a igreja, irmão, e não praticar o que aprende aqui. Não ouvir atentamente o que está sendo ministrado, não sair daqui e praticar. Porque a prática é o que produz o crescimento. Se a pessoa ficar só olhando para o peso, nunca vai mudar nada. Mas se ela pega o peso e ela faz os exercícios, ela faz as séries, faz as repetições, ela começa a ter resultado. Então, começa a fazer as séries e as repetições da palavra, no que a gente diz aqui de instrução divina para você, que a inspiração chegando vai trazer a mudança. Está lá, tem livro para comprar, está ali, tem matrícula para fazer, mas não quero. Então fica sem resultado. Fica se olhando no espelho e dizendo, minha vida ainda está assim, ainda falta isso, preciso emagrecer. A mesma coisa que a pessoa que não faz academia fica. Alguém está aqui ainda ou já foi todo mundo para casa? Então a Bíblia está dizendo, olha, existe inspiração que o Espírito Santo pode nos dar. Ele vai nos comunicar coisas dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito. Ele vai nos falar, ele vai trazer inspirações, ele vai trazer instruções. A Bíblia é repleta de instruções divinas, dadas a homens e mulheres em momentos oportunos, para resultados extraordinários. A gente precisa pegar isso, irmão. Deus tem um modo de operar, Deus tem um modus operandi. A gente aqui fica querendo inventar.
Aí alguém diz isso, como a gente está dizendo, num domingo à noite, aí há de ter alguém que diga assim, não, mas eu queria só que orasse por mim. Querido, a oração por você vai fazer um resultado, vai trazer um resultado, vai fazer um efeito. Mas o que vai realmente produzir mudança não é uma simples oração, é uma vida de prática em servir e conhecer o Senhor. Porque uma conversa com alguém pode trazer alguma mudança para você, mas é uma vida de relacionamento com alguém que vai realmente mudar a sua história. Eu podia ter conversado com meu marido uma única vez, podia ter sido uma grande emoção ter conhecido ele, ter conversado com ele, mas se eu não tivesse tido um relacionamento com ele, se eu não desenvolvesse um relacionamento com ele, eu continuaria a minha vida do mesmo jeito e ele a dele, e depois a gente ia cada um para um rumo. Mas foi o relacionamento diário que provocou a cada vez mais uma intimidade ao ponto de a gente se conhecer bem. Da mesma maneira com o Senhor. Se a gente quer a inspiração de Deus sobre as nossas vidas, não pode a gente ficar só num culto de domingo à noite, durante 2 horas, ouvindo a palavra, orando, cantando, indo embora, e depois a semana toda a gente esquece que o Senhor existe. Não lê a palavra, não ora, não faz absolutamente nada, não vem para o culto de quinta-feira, porque acha que há muita coisa, um culto no meio da semana. Irmãos, a gente precisa ir além para a gente ser inspirado por Deus. Aí a gente vê uma pessoa dando uma palestra num lugar e diz, rapaz, que história inspiradora. Aí você ouve aquilo ali. Querido, ainda que você dê muita atenção àquilo ali, não vai ter o mesmo efeito do que você teria se você convivesse com essa pessoa diariamente. Por mais maravilhosa que seja, por mais coachzão templário que ele seja, não vai ter o mesmo resultado se você conviver com ele. Porque é a comunhão, é o relacionamento que vai produzir reais inspirações em quem convive para que possa ter resultados. Amém? A Bíblia fala, eu quero que você abra comigo lá em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. O que eu estou falando nessa noite, irmãos? Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Porque assim nós vamos receber as inspirações que Ele quer nos dar e nós vamos ter resultados melhores nas nossas vidas. Estou muito bem, obrigada, não preciso de melhor. Pois tudo bem, veja se você não vai precisar em algum momento. Porque não importa quão boa seja a sua vida, sempre tem espaço para melhorar. Provérbios capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, diz assim, a palavra de Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, olha o que a Bíblia está falando, irmão, se é uma condição. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, ou seja, você tem um esforço para que o teu ouvido considere o que está sendo ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Inclinar fala de você dar tempo, de você se dedicar. Não é você ouvir uma vez perdida, é você dar atenção, dar cada vez mais diligência nisso. E fala, se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Então, ou seja, dessa forma, sendo assim, você entenderá o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que maravilha! E bom, não sei, vamos lá. Você imagina que você conheceu o fabricante de uma geladeira. E aí é a geladeira do modelo que você tem em casa. E você ligou e ela não está funcionando. Mas você conheceu o fabricante dessa geladeira. Irmão, você vai falar o que com essa pessoa? Você vai buscar saber dessa pessoa, o mínimo que você vai querer é saber dessa pessoa como é que essa geladeira bendita funciona, porque foi ele quem criou. Você vai dedicar tempo com essa pessoa e dizer, olha, eu estou com um problema ali, que eu preciso de uma solução, e eu acho que você é a pessoa indicada para me dizer, porque você foi quem criou, você sabe como é que funciona, e eu tenho certeza que você vai ter a solução para o meu problema. Aí você vai conversar com essa pessoa, ela vai te dar as instruções, ela vai dizer, olha, você precisa fazer assim, liga dessa forma, funciona assim, programa assim. Aí você vai lá e tem um resultado. Mas a Bíblia está dizendo que da mesma forma a gente tem um conhecimento que vem de Deus. Deus, querido, é o criador do mundo, Deus é o criador da humanidade, Deus criou a mim, Deus criou você, Deus criou os seus filhos, Deus criou tudo que tem nessa terra, foi Deus quem criou. Aí a Bíblia está falando que a gente precisa buscar o conhecimento de Deus, de quem criou tudo. Aí a pessoa quer ter conhecimento sem buscar o dono do negócio todo. Está vendo como não tem coerência, irmão? A nossa vida não ficar permanentemente perto do Senhor, ao ponto de receber as inspirações que Ele tem para dar.
A Bíblia está dizendo para nós que existe um conhecimento que vem de Deus. E aí ele diz, porque o Senhor, no verso 6, diga o Senhor. Quem é, gente? É o Senhor. Ele faz o quê? Ele dá a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Oh, aleluia. Que coisa gloriosa, irmão. Alguém que é inteligente é porque foi Deus quem deu a inteligência. Alguém que tem conhecimento, foi Deus quem deu o conhecimento. Alguém que tem sabedoria, foi Deus quem deu sabedoria, irmão. Se a gente não tem, a Bíblia diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar e Ele não vai jogar na sua cara. Aí eu não quero sabedoria, mas Deus deu foi o que? Não, Deus me deu foi saúde. Não, porque nem Deus é menino e nem mesmo nós, quando nossos filhos nos pedem algo, a gente vai dar uma coisa diferente. Jesus diz, olha, se seu filho te pedir pão, você não vai dar ele uma serpente, não vai dar ele uma pedra, você vai dar o quê? O que ele pediu. Se você pedir sabedoria a Deus, Deus vai lhe dar sabedoria, irmão. E para que, Samuel, pelo amor de Deus, que eu quero sabedoria? Para você viver uma vida abundante nessa terra abençoada. Porque Deus mandou Jesus para que a gente tenha vida e vida em abundância. Como é que a gente vai encontrar a vida em abundância? Com o conhecimento que a gente tem por meio de Cristo. E se a gente tem uma vida por meio de Cristo com Deus, então a gente precisa buscar o relacionamento com Ele. Porque nele a gente vai ser inspirado. Porque Deus só inspira quem está perto. Deus não pode inspirar quem está longe. Simples, irmão. Muito simples. E para que eu quero isso, Samer? Porque a sabedoria de Deus é mais valiosa, é mais preciosa do que dinheiro. Você pode ter o dinheiro do mundo todinho, mas você pode perder esse dinheiro todinho porque você não tem sabedoria de Deus. Agora, bote uma pessoa que tem a sabedoria de Deus para gerenciar uma coisa como José foi gerenciar o Egito no meio da crise e o negócio prosperou. Porque Deus era com ele. Porque José, em outras palavras, era inspirado por Deus. Então você pode ter muito sucesso e você perder todo esse resultado porque você não está sendo inspirado por Deus. E você pode não ter ainda resultado nenhum e você alcançar um sucesso de tal forma por causa da inspiração que Deus tem te dado. E não importa qual seja o lugar, não importa qual seja a cidade, não importa qual seja o negócio, Deus tem como te inspirar para você ser uma pessoa bem-sucedida e ser um sucesso em tudo que você realizar por causa da inspiração que Ele te dá. Samere, mas aí é que está. Você está falando isso, mas eu sei de pessoas que são excelentes profissionais e não têm resultado. Irmão, não tem como a pessoa ter na mesma frase excelente e profissional e não ter resultado. É incoerente. Se é excelente e se é profissional, essa pessoa vai ter resultado. O problema é que às vezes é profissional, mas não é excelente. Às vezes é excelente, mas não é profissional. Aí o resultado não chega, a conta não bate. Vamos para o que a Bíblia diz, Êxodo capítulo 35. Êxodo 35. Vamos ler do verso 30. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 35, verso 30. Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel. Olha um nome bom para você botar no seu filho, Bezalel. Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O verso 31 diz, e o Espírito de Deus o encheu. Diga, encheu. Deus não dá uma parte não, irmão. Deus quando dá, Ele bota para encher. A Bíblia diz que o nosso cálice transborda. O nosso cálice não está nem pela metade, nem está um pouquinho aqui, um dedo. Não é meio vazio, nem meio cheio, é transbordante. Deus encheu, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício e para elaborar desenhos, diga, para elaborar desenhos. E trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste. Olha as profissões aqui, as mais diversas. E para entalho de madeira e para toda sorte de lavores ou de trabalhos. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe. Olha para os professores também. Filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre. Ou seja, a obra do professor, daquele que é melhor do que o professor, do que tem mestrado. Aí diz, a obra de mestre, até a mais engenhosa. E a do bordador, ou seja, da pessoa que trabalha com artesanato. E do estofo em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. E a do tecelão. Sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos.
Quem foi que deu sabedoria a esse povo? Quem foi que deu inteligência? Quem foi que deu entendimento? Quem foi que deu conhecimento? Quem foi que deu as habilidades, irmãos? Foi o Espírito de Deus. E você é filho de quem, criatura? O que é que Deus não pode te dar e não pode te encher para você ser inspirado ao ponto de ter resultados? Ei, irmão, a palavra de Deus está nos dizendo, olha, se você precisa ser inspirado, a inspiração que você precisa é divina. E Deus está dispensando nesses dias inspirações do alto sobre nós, para nós prosperarmos em qualquer área que seja, irmão, em qualquer coisa que a gente faça, ainda que você agora seja um funcionário público aposentado, que você seja alguém que já passou da fase de produzir, Deus está nos mostrando que até para você fazer artesanato, se a pessoa quiser fazer crochê, ela vai ter entendimento da parte de Deus, sabedoria de Deus, inspiração de Deus para fazer, isso é o melhor que ela faz. Amém. Aleluia. Deus encheu de habilidade para todas as diversas áreas de trabalho, diversas áreas de conhecimento. O Espírito de Deus, Ele dá habilidades. E eu declaro nesses dias você percebendo o Espírito de Deus te dando habilidades para você produzir nessa terra coisas que ninguém mais tem produzido. Sabe, você não nasceu para ser igual, você nasceu para fazer a diferença, irmão. Ei, Deus não tem filhos para serem iguais aos do mundo, não. Deus tem filhos para se levantarem nessa terra como cabeça. Só se levanta como cabeça aquele que tem o Senhor como inspirador. Deus é a tua fonte, irmão, para você se destacar. E mesmo que o mundo queira bater com o martelo, o prego que Deus levanta não tem como ser derrubado. Aleluia. 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 A Bíblia fala da história de outras pessoas que passaram por experiências onde Deus inspirou. Uma delas é a viúva em Sarepta. Você conhece essa história, eu não vou me deter. 1 de Reis, capítulo 17, vai contar os detalhes sobre isso. Mas a Bíblia fala que aquela mulher ela estava numa situação onde ela era viúva, ela tinha uma situação de falta de comida, ela estava prestes a morrer com o seu filho porque não tinha mais como ela viver. A terra passava por uma grande fome. E eu quero destacar isso, queridos. Muitas vezes o problema está no cenário. O problema não é aquela pessoa. Ela até tem trabalhado, ela se esforça, mas o cenário é problemático. Mas quando Deus entra com a sua inspiração, quando Deus entra com a sua intervenção, não importa o cenário, vai ter resultado extraordinário. O cenário era de fome, a mulher estava padecendo, ela estava pronta para morrer, ela e o filho. O Senhor levanta Elias e diz, Elias, vai até uma viúva lá em Sarepta, fala para ela que ela te dê comida. Quando chega lá, Elias procura a mulher está fazendo comida para ela. Imagine, você chegar para uma mulher e dizer, ei, a comida que tu vai fazer não é para ti não, é para mim. Tem que estar muito certo de que quem inspirou foi o Senhor. Só tem essa ousadia, quem sabe foi Deus quem me disse. Se o Senhor falou, vai ser conforme o que Ele disse. E o Senhor tinha dito a Elias, Elias, vai ter uma mulher lá que vai te dar de comer. Aí Elias chega e a mulher diz, eu só tenho o meu e o meu filho, eu depois vou morrer. Elias podia ter pensado, eita, vim na mulher errada. Mas ele tem a ousadia e diz, não, Deus disse para mim, vai lá, faz primeiro para mim, em vez de você fazer para você, faça segundo Deus disse. Porque quando Deus diz para a gente fazer alguma coisa, não adianta a gente querer dar um jeitinho, botar uma mãozinha, fazer diferente, porque Deus não precisa da nossa mãozinha, é a gente que precisa da mão dele. Se Deus disse faça A, faça só A. Obedeça. É na obediência, irmão, que a inspiração vai trazer diferença, vai trazer resultado, vai trazer milagre, vai trazer processos que vão ser realmente extraordinários quando nós obedecemos. Por isso que Faraó diz, vai até José e faz tudo o que ele disser. Só faz o que diz quem é obediente. Aí a mulher, mãe de Maria, diz, faça segundo Jesus disser, e você já sabe o resultado. Fizeram segundo Jesus disse, e aquilo que era água, porque não tinha mais sabor, não tinha mais nada, não tinha vinho, se transforma no melhor vinho, ao ponto de até os especialistas dizerem, esse é o melhor, porque quando a inspiração divina vem, irmão, pode ser em instantes, ela faz e produz coisas que anos de experiência não podiam produzir. Jesus não era especialista em vinho, você não precisa ser especialista em nada, você precisa ser especialista em comunhão com Deus. Porque na terra não tinha ninguém que soubesse mais de relacionamento com Deus do que Jesus naquele tempo. Podia Jesus não entender de vinho, podia faltar pão, podia faltar peixe, podia faltar qualquer coisa, mas não ia faltar porque a inspiração de Deus estava sobre aquele com quem ele tinha comunhão, a quem ele chamava de filho, do mesmo jeito que ele te chama de filho hoje, irmão. Você tem a inspiração divina para trazer solução a problemas e a cenários de escassez. Aleluia, aleluia, não é a única história, tem outras. Eliseu, com a viúva do profeta. A mulher está com uma situação de endividamento severo.
A mulher está numa situação onde os filhos vão ser levados como escravos. Eu tenho certeza que não importa se você esteja aqui no pior cenário de dívida que você possa ter visto na sua vida, você não está com seus filhos para serem escravizados. Então você está melhor do que aquela mulher. Então tem solução para você, porque teve para ela. Ela estava lá, e a Bíblia fala que a mulher estava tão endividada por causa da dívida que o marido deixou, o marido morre e deixa dívida, e a Bíblia diz que o justo, ele não deixa dívida, ele deixa herança para os filhos dos filhos. Então vai ser assim com você, você não vai ter só para você nessa geração, você vai produzir para que os seus filhos também tenham, e que os filhos dos seus filhos também possam desfrutar. Sabe, irmão, eu me recuso a deixar meu filho sem herança. Ele vai ter herança, e os meus filhos, e os meus filhos, e os filhos dos filhos vão ter. Aleluia. Samir, por quê? Porque Deus deu Jesus para eu ter uma vida em abundância. Se você não quer, problema seu. Aleluia. A mulher vai chega para Eliseu e diz: faça alguma coisa por mim. E Eliseu diz: o que é que você tem? Porque, em outras palavras, tem coisa que não é o que o homem de Deus, a mulher de Deus pode fazer. Tem coisa que quem tem que fazer é você mesmo. Você é inspirado. O que foi que ele disse? O que é que você tem? Ela disse o que ela tinha. E o que ela tem nas mãos é o recurso que Deus precisava para que ela pudesse prosperar. Porque tudo que Deus precisa é que você seja generoso com o que tem nas suas mãos. Aleluia. Aleluia. Foi assim com a mulher lá em Sarepta. Foi assim com a mulher viúva do profeta. É outra geração de profetas. Não é mais a mesma geração de Elias. Já é o segundo, depois de Elias vem Eliseu. A Bíblia diz que mesmo nessa outra geração, o modus operandi de Deus funcionou da mesma forma. Ele diz a ela: vai lá, pega as vasilhas emprestadas, entra no teu quarto e vai ser lá que vai deitar o azeite. Depois que esse azeite for deitado lá, tu vai e vende esse azeite. Do que tu vender, tu vai viver, tu e os teus filhos. Ou seja, tudo que chega nas tuas mãos, tu não simplesmente vai gastar. Tu tem que fazer alguma coisa com o que chega nas tuas mãos para tu poder prosperar até as outras gerações. Ele diz: vai, tu vive, e os teus filhos também, do que tu produzir, do que receber da parte de Deus, por causa de uma inspiração que Deus deu àquele homem chamado Eliseu. Querido, olha que riqueza, você está sendo inspirado debaixo da unção que habita, ou que paira sobre um lugar ou sobre alguém. Agora, uma coisa é certa, a unção, ela nos inspira, mas a unção não força a gente a fazer a coisa certa. A coisa certa quem tem que fazer é a gente. E tem coisas, irmãos, que é a gente quem faz, mas tem coisas que Deus faz. E tem coisas que Deus faz que a gente não pode fazer, mas tem coisas que a gente pode fazer que Deus também não vai fazer. Depois você bota no modo 0.5 lá no YouTube para poder entender melhor. O que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. E o que Deus pode fazer, muitas vezes a gente não pode. Mas Deus também não vai fazer o que a gente tem que fazer, como a gente não pode fazer o que Ele pode. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus está para ressuscitar Lázaro, e Lázaro está morto lá, já cheirando mal, chamam Jesus, Jesus chega, o problema já está instaurado. Eu não sei se você chamou Jesus antes do problema chegar ou depois que o problema já tinha chegado. Mas uma coisa é certa, na hora que Jesus chega, o problema é resolvido. Jesus chega, e ele diz: tirai a pedra. Por que Jesus não pegou e disse assim: pedra, sai daí? Jesus podia dizer: irmão, não podia. Se Jesus tivesse dito a pedrinha sair, eu não ia. Por que Jesus não disse? Bora, a resposta você sabe. Porque ele não ia fazer aquilo que as pessoas podiam fazer. Porque tem uma parte que cabe ao homem para ser parte do milagre. O que Jesus queria fazer era mostrar: com as mãos de vocês o milagre acontece. Se você fizer o que eu digo, com as tuas mãos o milagre acontece. Era isso que Jesus estava dizendo, porque Jesus podia ter dito com a voz e a pedra saía, mas ele queria provar para aquele povo que as mãos deles podiam operar milagres se eles seguissem a instrução de Deus. Se você seguir a inspiração que o Senhor te dá, irmão, com as mãozinhas que você todo dia pega no pão para comer, ou nas mãozinhas que você pega um beiju para comer, ou nas mãozinhas que você pega a massa do cuscuz para fazer, é nessa mãozinha aí que você vai ver a multiplicação chegar. É por meio dessa mãozinha que você vai ver o milagre ressuscitando o que não era morto, o que já estava morto. É por essa mão aí que você vai ver acontecendo, irmão. A Bíblia diz lá em Atos que pelas mãos de Paulo, o Senhor Deus operava milagres extraordinários. O que isso significa? Tem milagre que é comum, tem coisa que é comum, mas tem milagre que é além do comum, é extraordinário, é fora do comum, é fora da ordem. E era pelas mãos de Paulo que os milagres aconteciam, irmão. Eu nunca vou cansar de dizer isso. Olhe para as suas mãos. Pegue suas mãozinhas, do jeito que eu disse no outro dia que eu falei da chuva, da mão, do tamanho da nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu quero que você diga hoje para as suas mãos:
Você vai dizer porque tudo nessa vida que a gente vê, ainda que não tenha ouvido, pode ouvir. Jesus diz, fale com o monte não tem ouvido, mas o monte ouve. Jesus falou com a figueira não tem ouvido, mas a figueira ouviu. Jesus disse que se a gente falasse, ia acontecer. Jesus falou com a tempestade não tem ouvido, mas ela ouviu. Jesus falou com o morto não ouve, mas aquele homem ouviu. Então você vai falar com suas mãos, que não têm ouvidos, mas ouvem. Diga assim, olhando para suas mãos, pelas minhas mãos, milagres, milagres, milagres extraordinários, fora do comum, fora da ordem, acontecem pelas minhas mãos. Deus opera por causa do poder de Deus. Minhas mãos são incomuns. Minhas mãos são ungidas. Minhas mãos são abençoadas. Porque Deus é a fonte de toda sabedoria. Eu sou inspirado. Eu sou instruído. E as instruções e as inspirações que Deus me dá, me levarão, me conduzem à abundância. Porque esta é a vontade de Deus para a minha vida, para os meus filhos, para as minhas filhas, para a minha família, para os meus negócios, para o meu ministério, para o meu chamado. Essa é a vontade de Deus. Eu fui criado para a abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Sabe, irmãos, não é diferente. A Bíblia vai ter vários episódios. Jesus está lá diante de Pedro. Pedro passou uma noite inteira tentando pescar, não teve resultado. Você conhece a história. A Bíblia diz que aqueles barcos estavam vazios. E Jesus pede os barcos emprestados para poder pregar. E aquilo que está vazio na nossa vida, quando a gente dá a Jesus, é cheio. É enchido porque o poder de Deus enche. E o que está vazio para a gente, aquilo que parece que não é útil para a gente, quando é dado ao rei, tem muita utilidade no reino. Aleluia. E depois que Jesus fala, a instrução vem direto a Pedro. E enquanto Pedro estava usando só a experiência, o resultado não vinha. Mas por causa da inspiração que Jesus traz, a palavra que ele instrui é o que realmente produz resultado para Pedro. E o resultado vem para Pedro, mas não vem só para ele, vem para todos aqueles que estão cercando Pedro. Porque quando o Senhor nos inspira, irmão, Ele não inspira só para nós. Ele inspira para que a gente possa ser uma bênção e a gente possa prosperar, mas também que possa levar outros a esse mesmo caminho. Deus não tem para nós somente aquele desgaste do trabalho. Deus tem para nós um trabalho onde a gente vai ter resultado. Pedro diz, olha, teve um desgaste, nós trabalhamos a noite toda, mas nós nada apanhamos. Talvez você tenha uma história assim, de dizer, olha, eu já tenho feito tanto. Ei, irmão, para de fazer na força do seu braço. Busca a inspiração. Sabe como é que eu busco? Vai orar, vai buscar a palavra, vai orar em outras línguas, irmão. Gasta tempo com a coisa certa. Para de bater cabeça com o problema e vai colocar a cabeça diante daquele que tem solução para todo problema. Pedro diz, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nós nada apanhamos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, no conhecimento de vocês, no braço de vocês, o resultado não vai ser mais como você precisa. Mas se você buscar em mim, eu posso operar algo grandioso. É interessante, Jesus não pede a Pedro para mudar de mar. Jesus não pede a Pedro para mudar de tripulação. Jesus não pede a Pedro para mudar de rede. Jesus não diz, troca de barco, Pedro. Em outras palavras, Jesus não estava dizendo, o problema é o teu negócio. Tu precisa mudar de área, precisa mudar de setor, tu precisa mudar os teus funcionários. Muda de lugar. Muda de cidade. Não é porque o problema está aqui. Não. Jesus simplesmente diz, vai, volta lá para onde você sabe onde é que pesca. Volta lá para o seu trabalho. Mas agora você vai debaixo da minha palavra. Você vai debaixo da minha instrução. Você vai debaixo da minha inspiração. E é agora que você vai ter resultado. Ei, irmão, você não veio nesse culto nessa noite por acaso, não. Você veio aqui buscar a inspiração que só Deus pode dar. Uma conversa com um homem na mesa de um negócio não vai poder resolver o teu problema. Uma conversa com alguém num jantar não vai resolver o teu problema. Mas ouvir de Deus resolve o teu problema. Jesus diz, vai, volta lá. Agora você vai fazer o que você sabe fazer. Mas você vai com a minha palavra. Você vai com a minha inspiração. Você vai com a minha instrução. Pedro não precisava questionar. Pedro não precisava dizer mais nada. Pedro só precisava fazer uma coisa. Obedecer. Só obedecer.
E a Bíblia diz que ali eles pescaram uma grande quantidade de peixes. Porque a tua obediência faz com que tu possa ser surpreendido. E a tua obediência vai fazer Deus te surpreender. Não é você ser um admirador. Eu fico imaginando que existiam pessoas que estavam lá na praia olhando aquela cena acontecendo. Existiam os outros pescadores ao redor. Mas foi Pedro quem emprestou o barco. Foi Pedro quem disse: está aqui, Jesus, pega os meus barcos. E porque ele fez isso, ele recebeu de Jesus a instrução e a inspiração. Deus não chamou você para ser um espectador de milagres. Deus chamou você para ser parte do milagre. Não importa a área. A Bíblia diz que a rede de Pedro não se rompeu. Quase que o barco ia a pique. Mas ele começou a distribuir. Ele chamou os vizinhos, ele chamou os outros colegas. A rede não se rompeu. O barco não afundou. Pedro prosperou. E o povo ao redor também foi abençoado. Por quê? O que a Bíblia está dizendo para nós? Com a instrução do Senhor, a tua empresa não vai quebrar, a tua empresa não vai se romper, os teus negócios não vão mal, a tua família vai dar certo, o teu emprego vai bem, o teu ministério vai bem, porque o teu futuro de sucesso não está apenas na tua frente, mas está dentro de você. Pelo Espírito Santo você tem a instrução, o sucesso já está em você. Sabe, você não sabe. Está ganhando habilidade. Como, Samere? Do mesmo jeito que alguém que está numa esteira correndo não sai do lugar, mas porque está ali recebendo a instrução, recebendo a inspiração, está ali exercitando aquilo que aprendeu a fazer. À medida que está ali, vai aprendendo a fazer mais, melhor, em menos tempo, por causa daquilo que está sendo treinado. Você está sendo treinado em Deus a obedecer. Você está sendo treinado em Deus a ouvir a instrução. Pode parecer que não tenha nada acontecendo. Você está no mesmo lugar, é o mesmo tempo. É o mesmo cenário, são as mesmas pessoas. Mas você vai ver como vai fazer mais rápido, vai ser mais distante, vai ser mais leve. Eu me lembro de quando eu ficava na esteira correndo. Eu não tinha um bom tempo para correr. Eu não tinha muito fôlego para isso, eu não tinha muita resistência. Eu conseguia correr poucos minutos, às vezes instantes, segundos. Mas à medida que eu fazia aquilo todos os dias, eu ia fazendo. E à medida que eu fazia, eu ganhava mais resistência, eu ganhava mais força, eu ganhava mais habilidade, eu ganhava mais condicionamento, eu ganhava mais resistência, eu ganhava mais velocidade. E quando isso começa a acontecer na nossa vida cristã, irmã, não é diferente. De repente você está ali, é o mesmo cenário, era a mesma esteira, mas eu fazia mais rápido, era mais leve, era muito mais eficaz. Eu ia muito mais rápido, eu fazia um melhor tempo, eu fazia uma distância maior e era muito mais leve. Ei, querido, com as instruções que você tem recebido, você vai correr distâncias maiores. Ei, fica pronto, você vai para lugares mais longe, sabe? Você vai além, as suas estacas vão ser alargadas, os teus negócios vão ser ampliados, o teu ministério vai ter maior alcance, a tua área de atuação vai ser ampliada mesmo, a tua família, se só o teu núcleo era salvo, vai ser salvo mais gente da tua família. Se o teu casamento ia bem, tu e o teu marido vai ser melhor ainda e vai ter outros casais sendo abençoados. A Bíblia está falando sobre expansão, sobre aumento, sobre algo que vai além. E sabe, a Bíblia diz: eu vou te instruir e vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E o Senhor diz: e sob as minhas vistas eu vou te dar conselho. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou te inspirar. Debaixo das vistas. O que está debaixo das tuas vistas? O teu nariz. É por onde tu inspira. Deus estava dizendo: sob as minhas vistas eu vou te dar conselho, eu vou te inspirar. Isso está em Salmos capítulo 32. Sob as minhas vistas eu vou te dar conselho. Aí fica pronto, sensível. Não dá um passo sem o Senhor dizer sim, nem sem o Senhor dizer não. Ora primeiro. Não, eu vou pedir para fulano orar porque ele é mais espiritual. Não, eu vou pedir para minha esposa orar. Não, vou pedir para o meu marido orar. Não, é você. Ora primeiro. Ora antes de fechar a venda, ora antes de fechar o contrato, ora antes de assinar, ora antes de falar, ora antes de ligar, ora antes de mandar uma mensagem, ora na hora que acorda, ora na hora que vai dormir. Querido, a inspiração vai chegar e quando ela vier você vai perceber: eita, eu percebi, é o Senhor. Não é na barriga, não é na cabeça, não é no peito, é no espírito.
você vai ser inspirado. Existem inspirações hoje, e essas inspirações estão vindo sobre você para te fazer prosperar. Ei, você vai ser inspirado para prosperar. Você vai ser inspirado para ser cada vez mais ungido e abençoado no que você faz. Você vai ser inspirado, talvez você está crendo para a sua casa, está crendo para um negócio. Ei, você está sendo inspirado hoje para isso. Uma ideia, um caminho, um acesso, uma conexão. O Senhor está te falando agora mesmo. Você precisa só estar sensível para receber. Deus vai te fazer lembrar talvez de um rosto, talvez de um nome, talvez de uma rua. Eu não sei o que é, irmão, que você está precisando, mas eu sei que o Senhor vai te inspirar. E o que eu posso te dizer é o que Faraó disse para aquele povo, é o que também Maria disse para aquele povo: faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser, porque certamente você não vai ter retenção, você vai ter tudo que Deus deseja te dar. A Bíblia diz que Deus não sonega bem a ninguém. O teu bem Deus quer dar. Qual é o teu bem? Deus não só pode te dar, Ele quer te dar. E Amós, eu quero finalizar com isso. A Bíblia diz no capítulo 3, diz assim, certamente no verso 7, o Senhor Deus não fará coisa alguma, Deus não vai fazer coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas são pessoas que recebem inspiração divina para falar. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não vai fazer algo sem que antes revele aos seus servos o seu segredo. Deus tem segredo para compartilhar com você. E Ele não vai fazer nada sem antes te revelar esse segredo. É assim mesmo, é a unção. Deus não vai deixar você ficar perdido. E Ele não vai fazer nada sem antes Ele te dar o segredo dEle. Sem antes Ele revelar o segredo. Deus vai revelar o segredo e depois Ele vai fazer alguma coisa. Nessa noite, segredos divinos estão sendo revelados. Levante suas mãos bem alto ao Senhor e diga: Pai, eu recebo nessa noite as Tuas inspirações. Eu recebo nessa noite a revelação dos Teus segredos. Pai, eu estou aqui e eu permaneço aqui para viver sensível, para estar sensível, para ouvir o Senhor, para receber a Tua instrução, para receber a Tua inspiração. E Pai, eu sei, eu creio, eu digo, eu falo nessa noite que eu estou sendo inspirado para prosperar. O sucesso está dentro de mim. É certo que eu receberei do Senhor as inspirações para os próximos tempos. Para agora eu já recebi. Para agora eu já recebi. Para hoje eu já recebi. Para amanhã eu já recebi. Oh, aleluia, eu já recebi. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Será que você pode cantar uma canção e se alegrar no Senhor e celebrar porque Ele tem te inspirado? Aleluia. Estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo na fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei.
pela fé. É pela fé. Conquistas vêm pela fé, irmão. Conquista não vem com braço forte, não. Conquista vem pela fé. Sabedoria vem pela fé. Inteligência vem pela fé. Todo o resto é tudo humano, irmão. E o humano não tem resultado que só o divino pode proporcionar. Mas pela fé, as conquistas vêm. Pela fé você conquista. Pela fé você alcança. Pela fé você prospera. Pela fé você avança. Pela fé você é salvo. Pela fé você é curado. Pela fé você é sarado. Pela fé, irmão, tudo vai bem. Pela fé está tudo certo. Pela fé você ri, pela fé você se alegra, pela fé você celebra e pela fé tudo muda. Aleluia. Eu não posso sair daqui dessa noite sem te dar a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Sabe, a melhor e a maior coisa que você pode receber não é algo natural, mas é algo sobrenatural. É a vida de Deus em você. Não é você conhecer Jesus de longe, não é você ser parte da multidão que vê os milagres de Jesus, não é você ser um admirador, nenhum simpatizante de Jesus, mas é você ter uma aliança com Ele. Como eu disse, inspiração é para quem está perto, bem perto. Sabe, não é só você ouvir de falar sobre Jesus, ou gostar das palavras de Jesus. Jesus era cercado por multidão, mas existiam homens que eram discípulos. E sobre esses discípulos, a Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito. E dali por diante, eles passaram a viver uma vida nova. Receberam a vida de Deus, fizeram uma aliança com Ele. E tudo foi diferente. Nessa noite eu estou te convidando para você fazer o mesmo. Tomar uma decisão. Para ti é um sim. Para você vai ser só um sim, vai ser só uma mão levantada. Mas para Deus é o recurso que Ele precisa para mudar a tua história. Para mudar o teu cenário, para fazer o bem a você. Amém. Tem alguém que está aqui nessa noite, deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Ele, fazer como Pedro, dizer: Jesus, eu vou te seguir, eu largo tudo e eu vou seguir você. Sabe, talvez você não vá precisar largar seu trabalho, mas você vai precisar deixar muitas ideias para aderir àquilo que Jesus tem te dado, para poder abraçar o que Jesus quer te dar. A vida dele não cabe às tuas ideias, os teus conceitos, o teu passado. Tudo que Ele tem para você é novo. Se você disser um sim, é tudo que Ele precisa. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida, fazer dele a tua verdadeira vida, receber uma vida em abundância? Alguém? Todos salvos? Todos salvos? Amém. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Talvez você já andou nos caminhos do Senhor, mas você por alguma razão se afastou. Você deve ter deixado por alguma decepção, alguma ferida. Eu não sei o que aconteceu, mas se você deixou esse caminho, Deus está te chamando hoje para voltar. Ele está aberto aqui, está de braços abertos aqui para te receber, te acolher. E é tudo que Ele quer, o teu sim. Se você está aqui e quer se reconciliar, vem rapidamente aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. Todo mundo bem firme, bem crente mesmo. Glória a Deus. Que bênção. Há alguém que está aqui nessa noite e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você quer sair daqui cheio, revestido de poder. Nossa equipe está à disposição. Se você quer receber o batismo, você pode se dirigir aqui do lado direito. À minha direita tem uma equipe te esperando. Tem alguém? Todo mundo cheio, glória a Deus. E há alguém que está com alguma dor, alguma enfermidade, você está sentindo algum incômodo aí, e você deseja sair daqui livre disso, quer sair daqui bem. Se você quer, eu quero orar por sua vida, eu quero impor as mãos sobre você, você vai sair daqui curado. Nessa noite você não precisa voltar com a dor que você chegou. Deixa a dor aqui e leva a saúde e a cura que o Senhor quer te dar. Tem alguém? Aleluia. Todo mundo curado, todo mundo sarado, todo mundo cheio, firme, salvo. Que bênção. A senhora? Glória a Deus. Pois venha. O que a senhora tinha até agora? Pode vir aqui um pouco mais para frente, por favor. Estava sentindo dormência e dor nas costas? Foi mesmo. E agora? Você está sentindo assim ainda, nesse exato momento? Tá? Sentindo? Pois eu vou orar, a senhora vai ficar 100% curada, vai sair daqui bem. A senhora crê? Não sou eu que vou fazer. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele já levou as enfermidades e as dores. Se Ele levou, a gente não pode levar mais. Ele já carregou. Estava com Ele. E a Bíblia diz que se nós orarmos e impusermos as mãos sobre os enfermos, sobre as pessoas que estão doentes, elas ficarão bem, ficarão curadas. Não sou eu que vou fazer, mas o próprio Jesus. Ele levou, e quando eu colocar as mãos, a Bíblia, a palavra de Deus garante que vai ser assim. Eu vou fazer isso, eu vou fazer a minha parte. Orar sobre a senhora, colocar as mãos. Deus vai fazer a parte dele por meio de Jesus, já foi feita. A senhora só tem que fazer uma coisa: acreditar, crer no coração que isso pode acontecer com a senhora. A senhora crê? Amém. Pois deixa eu descer para orar pela senhora. Você pode dirigir suas mãos aqui, para cá, gente. Eu quero contar com a sua fé, a sua oração. Pai, em nome de Jesus,
A tua palavra me garante que se eu impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão bem, eles ficarão curados. Pai, em nome de Jesus, opera hoje o teu poder sobre ela. Em nome de Jesus, toda dormência, toda dor, todo desconforto, todo incômodo, toda paralisia, toda paralisação, eu declaro indo embora agora mesmo, em nome de Jesus. Corpo, funcione como você foi criado para funcionar. Toda dor, nas articulações, nos tendões, nos músculos, a circulação, eu declaro tudo funcionando bem. Tudo no corpo dela funcionando bem. Em nome de Jesus, toda dormência vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, curada e sarada. Cristo Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Dormência é uma delas, dor nas costas é uma delas, Jesus já levou. Pai, cumpra a sua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro ela livre de todo mal, de toda dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A senhora conseguiu levantar os braços? Consegue? Conseguia antes? Não? Não conseguia mesmo? E a senhora está fazendo o que agora? Por quê? Porque Deus existe. Deus curou a senhora para sempre. A senhora nunca mais vai sentir isso, em nome de Jesus. Eu declaro a senhora livre, livre de todo esse mal. De todo esse mal, em nome de Jesus. Amém? A senhora vai dizer sempre assim: o Senhor me curou, eu já sou curada, eu já sou sarada. A senhora não vai mais dizer que tinha dormência, não vai dizer que tinha dor. A senhora vai dizer: eu fui curada, eu já fui, eu não vou ser, eu já fui. Amém? Deus abençoe ainda mais a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Pai, por seu amor e seu poder operando eficazmente sobre ela, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bênção. Ela já está com outro semblante, glória a Deus. Que bênção, aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Funciona, diga fé, funciona. Glória a Deus. Quem está dirigindo pode vir, pastor William. Glória a Deus, amo você. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Pastor William vai dar os recados finais. Obrigado, Maritza. Glória a Deus. Que noite inspiradora, amém, gente? Eu queria aproveitar e indicar a você algumas literaturas que vão te ajudar ainda mais a respeito desses assuntos que a Samis ministrou tão bem essa noite. Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, do irmão Reagan. Esse outro livro aqui do irmão Rick Renner, O Espírito Santo e Você. E mais esse aqui, O Poder Criativo de Deus funcionará para você. Então você pode passar lá no nosso Verbo Shop, adquirir essas literaturas, e eu quero te incentivar. Leia. Isso vai fazer certamente muita diferença em sua vida. Amém? Cadê os nossos visitantes? Faz um sinalzinho com a sua mão. Mas olha, lá atrás nós temos uma equipe que está te aguardando. E você que trouxe os nossos visitantes também pode ir com eles. Uma salva de palmas para eles, bem calorosa. Voltem outras vezes em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Só para reforçar, amanhã nós temos dia do visitante Rema. Amanhã, a partir das 20 horas, venha, traga alguém com você. Essa é a oportunidade que você tem de mudar a sua mentalidade em relação a muitos assuntos. E o Rema certamente vai te ajudar nessa fase de transformação que você tem para viver. Amém? Então, amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui. Passa lá no balcão de informações para você ter mais detalhes em relação ao churrasco dos homens, ao Cine Vips, que vai acontecer no próximo sábado, tanto churrasco quanto Cine Vips, e o Prospere também. Os ingressos já estão disponíveis e não deixa para a última hora, porque você vai correr o risco de ficar fora e nós não queremos que você fique fora. Amém? Eu queria também dizer que tem uma cantina especial que foi preparada hoje pelo departamento de música da nossa igreja. Então você vai comprar, tem direito a ouvir algo lá. Quando você for entregar, você pede para eles: cantem alguma coisa. Eles vão cantar. Amém? Glória a Deus. Então, seja abençoado na prática dessa palavra. Tenha uma semana próspera, inspiradora, cheia de inspirações divinas. Eu creio em nome de Jesus que o seu telefone vai tocar e boas notícias vão chegar em nome de Jesus. Uma semana abençoada, queridos.